A música nos eleva a Deus e suscita em nós os mais puros sentimentos. Hoje, vamos aprender sobre como a música impactou os reformadores e a restauração da verdade. Na Inglaterra, a Reforma produziu um grande revivamento musical. No início do século XVIII, esse avivamento enriqueceu a himnologia inglesa. Em primeiro lugar, aparece o nome de Isaac Watts. Isaac Watts nasceu em 17 de julho de 1674 e é reconhecido como um dos maiores compositores da Inglaterra. Ele escreveu centenas de hinos, foi um poeta, pregador, teólogo, lógico e pedagogo inglês. É reconhecido como o pai do hino inglês. Muitos de seus hinos permanecem ainda hoje e têm sido traduzidos em várias línguas. Nós temos aqui a sepultura de Isaac Watts, ali ao fundo, embaixo da árvore. Isaac Watts foi um dos maiores letristas de hinos em língua inglesa. Ele era, desde seu nascimento, bastante doente, mas a despeito disso, sua mente era muito ágil. E certa ocasião ele expressou ao seu pai a sua preocupação com a pobreza das letras das paráfrases que eram cantados na liturgia da Igreja Anglicana. O seu pai então o encorajou a que ele fizesse novas paráfrases e ele começou. Ele escreveu ao longo de sua existência cerca de 600 letras de hinos, incluindo praticamente paráfrases de todos os salmos. Muitos cristãos de fala inglesa e de muitas outras línguas foram tremendamente beneficiados em sua experiência espiritual através dos hinos escritos por Isaac Watts, que se tornaram um instrumento valioso nas mãos de Deus para o fortalecimento da sua fé e a propagação do Evangelho. Outro compositor protestante de tremenda influência foi Johann Sebastian Bach. Ele não inventou novas formas musicais, mas sua síntese magistral de todas elas alcançou uma perfeição até hoje incomparável. Ser um Bach significa ter a música no sangue. Dos 33 membros da família que se tem notícia desde o século XVI, antes do nascimento do grande Bach, 27 tinham sido músicos. E 4 dos filhos de Bach foram compositores tão importantes que, por si sós, já teriam bastado para garantir a imortalidade desse nome. Ser um Bach significa ter aquela fervorosa religiosidade herdada da tradição luterana,
que associou o nome de muitos deles ao serviço da igreja, e aquela exigente concepção de disciplina profissional que fazia deles requisitados músicos da corte ou das escolas de música da municipalidade. Pastor, qual o interesse religioso de Johann Sebastian Bach? Bach, ele não era apenas luterano, mas também músico e organista dessa igreja luterana aqui em Leipzig. Mas há um ponto muito interessante sobre a vida dele. Ele procurava glorificar a Deus com suas músicas e composições. Tanto é que havia um hábito da parte dele de colocar a inicial SDG nas suas partituras, ou seja, Soli Dei Gloria, que significa glória somente a Deus. Portanto, ele era uma pessoa com profundo interesse religioso e disposto a honrar e glorificar a Deus. Nos últimos 27 anos de sua existência, Johann Sebastian Bach foi o diretor de música e organista desta igreja. Portanto, de 1723 até sua morte em 1750. E aqui nós temos a sepultura daquele que é considerado por muitos como o maior compositor e músico de todos os tempos. O hino 65, Fronte Ensanguentada, do Inário Adventista, tem os arranjos de Bach. Outro nome de destaque dos compositores protestantes foi o de Handel. Georg Friedrich Handel nasceu em fevereiro de 1685 no norte da Alemanha. Seu pai quis fazer de Handel um advogado. Contudo, ao observar o interesse de Handel pela música, que estudava em sigilo, seu pai mudou de ideia e dispôs-se a financiar seus estudos de música. Dessa forma, Handel se tornou aluno do principal organista de Eylau e, aos 17 anos, foi nomeado organista da Catedral Calvinista. Um ano depois, Handel mudou-se para Hamburgo, onde foi admitido como violinista e clavicordista da Orquestra da Ópera. Já em 1705, a sua primeira obra, Almira, era apresentada. Logo em seguida, aceitou um convite de viajar à Itália, onde passou mais 3 anos. As suas obras foram apresentadas em Florença, Roma, Nápoles e Veneza. Pastor, o que temos aqui na Abadia de Westminster, em Londres? Essa abadia se caracteriza por uma arquitetura majestosa e trabalhada, mas ela é mais conhecida pelas sepulturas que estão aqui dentro.
Você encontra vários reis e rainhas da Inglaterra e outras personalidades que marcaram a história. Entre elas, você tem o famoso cientista Sir Isaac Newton, você tem David Livingstone, que foi missionário na África e cujo coração foi tirado pelos nativos e deixado no próprio continente africano. Também temos Charles Darwin, o pai do evolucionismo moderno, mas entre eles está Georg Friedrich Händel, o famoso compositor alemão naturalizado britânico e que legou para a humanidade muitas obras magníficas e que tem transposto os séculos e chegado até nós hoje. Existe alguma composição que se destaca pela sua importância, pastor, de Händel? Entre suas obras magníficas você encontra o famoso Messias, que é mais conhecido pelo Aleluia, conhecido como Aleluia de Händel. Aleluia, 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 aleluia. For the Lord God giveth and reigneth. Aleluia, 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 aleluia. Essa obra foi composta em um curto período de tempo, semanas, e foi estreada pela primeira vez no Musical Hall, em Dublin, no dia 13 de abril de 1742. Tão positiva foi a reação a esse oratório que o próprio rei que estava presente se colocou em pé quando chegou o Aleluia, e desde então, quando se executa o Aleluia de Händel, há uma tradição musical de todos que estão presentes se colocarem em pé como um símbolo de reverência e de adoração a Deus pela majestade da música que se encontra. Perguntei certa vez a um músico australiano qual é a sua impressão pessoal da música celestial. E ele me disse: quando eu imagino como será a música dos remidos no céu, me vem imediatamente à minha mente o Messias de Händel. Pastor, em que sentido a inódia cristã dos dias atuais se apartou de uma teologia nas suas músicas? Veja, a música litúrgica tradicional do cristianismo, desde os dias da Reforma até perto dos nossos dias, sempre teve como objetivo a adoração de Deus, enaltecer a majestade, a santidade de Deus e explorar o conceito da grandiosidade de Deus, de nossa pequenez e que nós devemos adorar a Deus. Mas com o passar do tempo, essa música que poderia ser chamada mais teocêntrica, ou seja, centralizada em Deus, ela se tornou mais antropocêntrica, centralizada na própria experiência e nas emoções do adorador. Então, esse conceito de nós adorarmos a um Deus majestoso desapareceu praticamente e hoje nós nos preocupamos mais de Jesus, meu amigo, meu companheiro, o que eu sinto com Ele ali. É lógico que é importante nós termos músicas com esse teor, onde o próprio crente, o próprio cristão possa se identificar na sua experiência, mas nós não podemos jamais perder de vista essa majestade de Deus que desperta em nós o senso de verdadeira adoração. Nós precisaríamos redescobrir não apenas o sentido de louvor, que é muito mais amplo, mas também de adoração. O que poderíamos fazer como igreja para que nossas músicas tivessem uma melhor fundamentação teológica?
Eu creio que mais do que nada nós precisaríamos de um equilíbrio entre a majestade de Deus e o seu amor por nós e também a nossa experiência cristã. Agora, nós não podemos ser vítimas da cultura musical do mundo no qual nós existimos. Alguns compositores e cantores e músicos creem que para conseguir comunicar o Evangelho adequadamente hoje, nós deveríamos usar os ritmos, os estilos musicais de nossa época. Indiscutivelmente, não tem mérito nenhum em nós trazermos o canto-chão medieval para a adoração litúrgica hoje. A música passa por um processo de, não sei se seria evolução ou se seria de retrocesso, mas de qualquer maneira ela avança com a cultura. Nesse sentido, eu creio que nós precisamos mais do que nunca de princípios que nos permitam falar a linguagem contemporânea, sem sermos vítimas do estilo musical contemporâneo. Em muitas ocasiões o que acontece simplesmente se coloca a letra religiosa com música popular, o que não leva o cristão a um senso de adoração, mas simplesmente de um louvor vulgar. De qualquer forma, a tentativa de vulgarizar a música pode satisfazer as minhas emoções, mas não me conduz a um senso de verdadeira adoração a Deus. Em outras palavras, muita da música que se usa hoje, ela é baseada mais no gosto pessoal do que em princípios. O que nós precisamos realmente fazer com que o adorador consiga falar uma linguagem contemporânea, mas baseada em princípios que nos levem a uma experiência mais profunda com Deus e com sua verdade. Como é natural, todo reavivamento religioso é acompanhado por imensa atividade musical. Assim, em 1504, os irmãos boêmios, continuadores da obra de John Hus, publicaram o Livro de Hinos, com 400 hinos reunidos pelo bispo Lucas. Esse foi o primeiro hinário escrito em língua vernácula. Por sua vez, os reformadores da língua francesa não ficaram ociosos. Calvino mandou publicar, em 1562, o célebre Saltério de Genebra, com mais de 150 salmos, com sentido da métrica francesa. Apenas 20 anos mais tarde, em 1524, Lutero começa sua obra em favor do canto congregacional. Os hinos de Lutero foram aprendidos e espalhados por toda a Alemanha. E um dos seus hinos mais conhecidos é Castelo Forte.